E aí, galera, meus queridos, nós vamos comentar agora a nova lei, a Lei 13.330 de 2016, que surgiu hoje, que é a lei que trouxe duas novas figuras penais. Trouxe uma figura penal nova do crime de furto, trouxe um furto qualificado e trouxe uma figura penal nova de receptação. Na verdade, eu tenho um tipo penal novo de furto e um tipo penal novo de receptação. Só que nesse nosso primeiro periscope aqui, eu vou restringir as nossas observações ao crime de furto qualificado, o novo crime de furto qualificado. Numa outra oportunidade, depois eu ainda vou gravar um periscope para falar da receptação. Mas esse especificamente, eu quero comentar o aspecto da lei, que é o novo crime de furto, é o chamado crime de furto de semoventes domesticáveis de produção. Mandar um forte abraço aqui para o Campo Mourão, lá do Paraná, para o Wilson, torcedor do Mengão lá de Salvador, certo? Isso aí é irmão. Pessoal de Belém, pessoal de Recife, Pernambuco, Natal. Wilson, saudade de você, meu irmão, saudade de você. O Enio de Fortaleza, a Cris. A Cris dizendo, apareça, rapaz. Cris, eu coloquei como meta, daqui até o final do ano, gravar todo dia um periscope. Nem que eu tenha que vir para o periscope só para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Nem que seja só para dizer, pessoal, boa noite, já vou sair, vou embora. Mas eu vou todo dia gravar um periscope, certo? Procurando trazer para vocês o melhor conteúdo de direito penal. A nossa líder, a nossa comandante maior, que é a Leticinha, tá? Então, tamo junto. Vamos lá começar, certo? As nossas observações, as nossas considerações sobre a Lei 13.330. A primeira observação que eu quero fazer sobre esse novo crime de furto é acerca, pessoal, de algo que não vai ser cobrado em prova de concurso, mas eu quero logo começar falando sobre isso, uma questão de política criminal. Era completamente desnecessário criar mais uma figura penal no Código Penal. Eu costumo dizer o seguinte, esse tipo de figura penal nova, como o crime de furto de semoventes domesticáveis de produção, servirá muito mais para cobrar questões em prova de concurso para vocês do que qualquer tipo de efeito prático em termos de política criminal. Política criminal aí é zero, tá? Mas vamos aos comentários que podem ser cobrados, as questões, as observações que podem ser cobradas em prova. Primeiro de tudo, muito cuidado. O legislador falou de semoventes. Você sabe o que é que pode ser objeto do crime de furto? Eu posso ter móveis e eu posso ter os semoventes. Semoventes, o exemplo clássico são os animais, certo? E você sabe que para efeito de caracterizar objeto material do crime de furto, não se leva em consideração aquela classificação do Código Civil de bens móveis e imóveis para ser objeto material de furto, isto é, coisa móvel. O que é que eu considero como móvel para ser objeto material de furto? Tudo aquilo que pode ser retirado de um lugar e levado para outro. Então quer dizer, professor, que aqueles imóveis lá no Código Civil, imóveis por acepção legal, eu não levo em consideração, não levo em consideração. E bem móvel, para efeito de caracterizar crime de furto, é tudo aquilo que você pode tirar de um local e levar para outro, tá? Bem, aqueles imóveis por acepção jurídica, acepção legal, não são levados em consideração. Tudo que eu posso tirar de um local e levar para outro é considerado objeto material do furto. Inclusive os semoventes, que são os animais. Mas a primeira questão que as bancas vão cobrar em prova, com certeza, é a seguinte armadilha que eu vou explicar aqui para vocês. O legislador, ele não disse com essa nova lei 13.330, ele não disse que pelo fato de ser animal, o furto será qualificado. Não, ele não disse isso, certo? Ele não falou de animal, ele não falou de semovente.
Ele falou de semoventes domesticáveis e, detalhe, a cerejinha do bolo aí, semoventes domesticáveis de produção. Isso com certeza vai ser cobrado em prova. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem como sonho de vida subtrair o poodle do vizinho. Você tem um vizinho que tem um poodle que é a coisa mais linda do mundo, professor. O sonho da minha vida é ter aquele poodle para mim. Aí você olha, observa. Um dia, o poodle do vizinho está ali na calçada, sozinho, na calçada da sua casa. Aí você pega e, brincando, né, pessoal? Você sabe que não é sequestro, pelo amor de Deus, sequestro tem que ser ser humano. Mas você, entre aspas, né, sequestra, entre aspas, pelo amor de Deus, porque sequestro só de ser humano, não existe sequestro de animal. Às vezes eu falo isso, aí um maluco vai, o professor disse que podia ser sequestro de animal. Aí, pelo amor de Deus, o bicho é doido, né? Às vezes a pessoa escuta uma coisinha que a gente fala, uma frasezinha, aí vai dizer que eu disse que existe sequestro de animal. Sequestro só de ser humano. Mas bem, você, entre aspas, sequestra, você subtrai o poodle do seu vizinho, que você tanto queria. Subtraiu o poodle do vizinho. Você cometeu essa figura penal, você incorreu nessa figura penal nova, que é o furto de semoventes domesticáveis de produção? Não. Você cometeu o crime de furto. Professor, qual é o crime que eu cometo se eu pego para mim o cachorro do meu vizinho? Se eu subtraio para mim o cachorro do meu vizinho? Você cometeu o crime de furto. Mas o crime de furto lá do caput do Código Penal. O artigo 155, caput, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Coisa alheia móvel, semovente, é o poodle do seu vizinho, mas não caracteriza a figura penal nova. A figura penal nova pressupõe o quê? Pressupõe que seja um semovente, um animal domesticável de produção. Tem que ser de produção, professor? Tem. Leia-se. Quer dizer que são aqueles animais que são criados com finalidade econômica? Exatamente, meu amigo. Você conhece fazenda? Tem gente que conhece fazenda. Tem gente que conhece interior, conhece fazenda, que o pai tem animal de fazenda de produção. Pois bem, vamos falar de uma fazenda de gado, de boi. Simplesmente uma pessoa vai ali numa fazenda e subtrai 10, 20 cabeças de boi. Pronto, exemplo dessa nova figura penal. É o exemplo dessa nova figura penal. A pessoa foi lá e subtraiu aquelas cabeças de boi, aquelas cabeças de boi, subtraiu gado. É o chamado furto de semovente domesticável de produção. Sempre frisando isso. Ou seja, você subtraiu o poodlezinho do vizinho. Aí você vai dizer qual foi o crime. Furto comum, artigo 155, caput do Código Penal. Professor, não foi o cachorro do vizinho, foi gado numa fazenda de produção. Furto, que é essa nova figura penal do parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal, tá? Parágrafo 6º do artigo 155. Agora é furto qualificado. Claramente, qual é o propósito, qual é o objetivo do legislador? Combater essas quadrilhas, né, o termo mais atual, essas associações que são especializadas na subtração de quê? Desse tipo de animal de produção, que invadem fazendas, invadem esses locais e subtraem esses animais. É claro que não precisa ser, obrigatoriamente, não precisa ser associação criminosa, pode ser cometido por uma só pessoa. Eu falei associação criminosa só a título de exemplo, perfeito? Então, você já entendeu essa observação. Mas tem uma outra observação muito perigosa, que também pode ser cobrada em prova. Você sabe que nós temos florestas, nós temos toda a fauna, e existem aqueles animais da fauna silvestre. Eu tenho os animais da fauna silvestre nativos da região e eu tenho aqueles animais da fauna silvestre que são aqueles de rota migratória. Ou animais em rota migratória ou animais da fauna silvestre ali da região.
Se for animal silvestre, se você estiver caçando, subtraindo, apanhando animal da fauna silvestre, pelo amor de Deus, também não vai caracterizar o parágrafo 6º aí do artigo 155. Por quê, professor? Porque aplica-se, em face do princípio, em razão do princípio da especialidade, a legislação ambiental. Aplica-se a Lei 9605/98, a Lei dos Crimes Ambientais. Quem caça, quem apanha, quem pega, quem subtrai esses animais da fauna silvestre, daquela região, daquela fauna, comete crime ambiental. Portanto, não vai caracterizar também o parágrafo 6º do artigo 155. Daí porque o legislador teve todo o cuidado de dizer semoventes domesticáveis de produção. Porque se ele tivesse dito apenas semoventes, abrangeria todo tipo de animal. Entendeu? Então, semoventes domesticáveis de produção. Exclua os animais da fauna silvestre. Outra observação que é fundamental. Vamos aqui comigo para o quadro, tá? Vamos aqui comigo aqui para o quadro. Nós estamos aqui nos estúdios do AEP, na nossa casa aqui, que é o AEP Com, tá? O AEP é nossa casa. E eu quero mostrar aqui no quadro para vocês isso aqui. Vou pedir aqui auxílio ao universitário. Vem cá, universitário. Eu estou aqui nos estúdios do AEP. Olha aqui o gigante aqui. Olha aqui o gigante. É porque eu estou no tablado. Vou descer aqui do tablado aqui. Olha o tamanho aqui do garoto aqui. Olha aqui. Olha aqui. É o Super Álvaro da super equipe do AEP, certo? É porque no tablado a gente fica da mesma altura. Colocar esse tablado aqui, porque vocês sabem, eu tenho 1,85 m, mas o cara tem tu tem 2,10 m, né? É, da seleção de vôlei aqui do AEP, é o Álvarozão. Então, Álvarozão, mostra aí mostra aqui no quadro aqui para a galera aqui. Você vai fazer o seguinte, segura aqui a câmera para mim aqui, vamos lá. Dá pra ver aí? Ah, não. O pessoal tá vendo a coisa... tem que virar, né? Pronto. Vai lá. Se garanta aí. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Presta atenção. O crime é furto de semovente domesticável de produção. Ok? Essas duas observações aqui que eu vou fazer vão ser cobradas na sua prova, ok? Professor, é garantia de churrasco e comemoração? É, porque eles vão cobrar isso aqui. Também caracteriza o crime se o animal estiver abatido. Ah, professor, então os criminosos ou o criminoso pegou ou pegaram esses animais no abatedouro. Ali no local, tudo já abatido, os animais mortos, caracteriza o mesmo crime do parágrafo 6º, professor, do artigo 155, caracteriza. Também haverá furto qualificado, essa nova figura penal de furto de semovente domesticável de produção, se esses animais forem pegues já abatidos, ou seja, quer que eu diga aqui? Mortos, caracteriza o crime do mesmo jeito. E o legislador fez questão de dizer, inclusive se estiverem divididos em partes, ou seja, estão abatidos todos o que já cortados, divididos em partes, caracteriza o mesmo crime do parágrafo 6º do artigo 155. As questões que com certeza a banca vai cobrar em prova, pode anotar aí, dessa nova figura penal, com certeza vai cobrar em prova. O legislador, qual é a primeira observação? Em síntese, o legislador falou de qualquer tipo de animal? Não. Falou de semovente, com certeza vão cobrar isso aqui da lei 13.330 de 2016. Então presta atenção. O legislador falou de
semoventes domesticáveis. Domesticáveis. E fez questão de frisar semoventes domesticáveis de produção. Mário, venha dar um alô para a galera aqui. Periscope, vem cá dar um alô para a galera. Isso aqui é uma super equipe, gente. Nós estamos aqui na Disneylândia dos concursos. Você conhece a Disney? O AEP, olha aqui, a Mari aqui é a nossa coordenadora. Mari, detonando. Então, aqui você está na Disneylândia dos concursos, ok? Foi ela que mandou, faça um periscope todo dia. Só é porque os alunos querem que você esteja no periscope. Detonando tudo, tá? Então, os semoventes domesticáveis de produção. Ora, na hora que o legislador frisa a produção, pelo amor de Deus, se você errar essa questão, pule no barco. Você vai lembrar do professor Emerson, daquele exemplo dele. A Mari tem um poodle. Lembra do poodle? Do exemplo que eu dei, poodle? A pessoa que tem como sonho subtrair o poodle do vizinho. Por que, professor? Não vai caracterizar crime. Porque não é de produção. Ah, professor, mas não vai caracterizar o crime do parágrafo 6º, que é esse aqui. Do parágrafo 6º. Se for o poodle do vizinho, vai caracterizar o caput do artigo 155, mas não o parágrafo 6º. O que é que você vai lembrar também na sua prova? Essa questão também eles vão cobrar. Se for animal silvestre, que esteja sendo caçado, que você esteja subtraindo, apanhando da fauna animal silvestre, o crime vai ser, anote por favor, artigo 29 da lei 9605/98 da lei dos crimes ambientais. Aplica-se a legislação específica. Qual é o princípio aqui? Princípio da especialidade. Especialidade também não se enquadra aqui. E por fim, qual é a terceira observação que eles podem cobrar em prova? Para efeito de incidência da hipótese normativa, para efeito de incidência do tipo penal, está valendo um animal abatido, ou seja, morto, inclusive dividido em partes. Essas são as três questões que podem ser cobradas em prova, as três QPPs, três questões potenciais de prova, que podem ser cobradas em prova para vocês sobre o crime de quê? Sobre o crime de furto de semoventes domesticáveis de produção. A outra questão, raramente as bancas cobram. Ah, professor, a pena é maior? Claro, porque o crime é qualificado. Então essa é uma hipótese, mais uma nova hipótese de furto qualificado, afora as hipóteses que vocês já conhecem. Furto qualificado pelo concurso de pessoas, destreza, escalada, chave falsa, qualificado mediante furto, mediante fraude, mediante concurso de pessoas. As outras hipóteses de furto qualificado, foi criada uma mais nova hipótese de furto qualificado. Por sinal, com uma penazinha menor como qualificadora do que as outras, do que a pena aplicada às outras hipóteses de furto qualificado. Perfeito? Agora, deixa eu dar um alô aqui para a galera. Volta para mim. Agora, volta para mim aqui. Volta para mim. Como é que é? Pronto. Voltou?